Ninho do Urubu, cadê o Lai? Olha aí o profissional, ó. O profissional já está... Você está de olho na garotada ou no grupo principal, Lai? Conta pra gente aí qual a situação de momento no treino do Flamengo. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Foco, gravando sempre. Sempre ao vivo também, Calheiros, um grande abraço para você, bom dia, Renata, o Fábio, o Paulo Lima. É a reapresentação do elenco principal do Flamengo, né? Os jogadores se reapresentaram agora pela manhã. Houve, na verdade, uma mudança, né? Porque a reapresentação estava marcada inicialmente para tarde, haverá também um trabalho à tarde aqui no Ninho do Urubu. Aí o Jorge Jesus fez uma mudança e por isso que alguns jogadores, entre eles o Rafinha e o Diego Alves, eles não chegaram no horário dessa mudança pela manhã. O Rafinha chegou há pouco, já está aqui no campo, daqui a pouco a gente vai mostrar o lateral direito do Flamengo, e o Diego Alves somente à tarde, mas houve um acerto, né, com esses dois jogadores, porque a programação inicial da representação seria à tarde. Vou pedir para o Marcelo Pinta, o nosso repórter cinematográfico, mostrar para vocês os jogadores do Flamengo. Pedro Rocha, que não está por ali, está na academia, o Jorge Jesus participando dessa atividade. Anteriormente a gente viu o técnico rubro-negro correndo com os demais jogadores. E a ausência, por enquanto, do Pablo Mari, que estava com uma negociação com o Arsenal, né? Só que não houve um acordo entre os clubes, o Flamengo e o Arsenal, então o jogador já está de volta ao Rio de Janeiro, mas ainda não aqui no campo de treinamento do Ninho do Urubu, provavelmente à tarde, porque há trabalho também, a atividade aqui no CT do Flamengo. Então é a representação do campeão brasileiro, do campeão carioca e do campeão da Libertadores da América, retomando as atividades para esse ano de 2020, pessoal. Aí, ó, Ricardo Lai, ao vivo, então, trazer... Aí, ó, pessoal, já tá no campo. Ó o Berril, ó, não foi o Berril, hein? Não foi. Não foi, Fábio? Continua a opção, o Coritiba quis ele. E olha o Mister trabalhando junto com os caras também. Tá ali o goleiro César. Enfim, tá lá o Diego, ou o William Arão. O William Arão tá no style, hein? Tá com o cabelo ali mais claro. O Flamengo montou como ele queria, o Jorge Jesus, e se o Gabigol voltar, naquela conta que ele fez de 17, 18 jogadores de um mesmo nível. Porque o Gabigol voltando é o time titular do ano passado, 11. Aí no banco você tem Diego, Vitinho e Berrio como opções, já tinham lá. Então 3 com 11, 14. Chegaram o Thiago Maia, Pedro, Michael, Gustavo Henrique e Pedro Rocha, aí. Ô, Lai, eu tô vendo ali também na imagem que o Pires da Mota tá treinando, né, Lai? Mas essa semana vai ter uma reunião de representantes do América do México, com representantes do Pires da Mota e dirigentes do Flamengo. Inclusive a informação que o Pires da Mota teria pedido para participar dessa reunião. O que dá para falar? Vai ficar? Vai sair o volante? O que você pode atualizar para a gente aqui? Tudo vai depender também, Calheiros, do ok dos dois principais dirigentes que tratam, né, e que levam, né, o futebol do Flamengo, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o Bruno Spindel, que é o diretor de futebol, que estão em Milão. Eles estão em Milão para justamente fechar a contratação, a compra do Gabigol, que é a prioridade neste momento em relação ao futebol do Flamengo. É claro que há essa possibilidade da saída do Pires da Mota. O técnico Jorge Jesus, obviamente, que participa desse tema, e agora a gente recebeu a informação que o Diego Alves acabou de chegar aqui no Ninho do Urubu, então possivelmente aí a gente tenha a possibilidade de mostrá-lo, a não ser que ele fique na academia, né, porque os goleiros já estão treinando aqui também, então falta o Pablo Mari dos jogadores do Flamengo, que pertence ao Flamengo, lembrando que o Gabigol, os dirigentes rubro-negros, o Diego Alves chegou, e falta justamente a confirmação aí que está sendo encaminhada da contratação, da compra dos direitos econômicos do Gabigol com a Inter de Milão. Mas, como eu falei, os principais dirigentes que tocam o futebol do Flamengo estão em Milão, e somente com o retorno deles, aí sim, que outros temas relacionados, por exemplo, a essa saída do Pires da Mota, que entrarão em pauta aqui no Flamengo.
Ô Lai, vamos falar mais uma vez aqui, para você explicar melhor essa situação do Pablo Mari, né? O Pablo Mari já foi a Londres, informações até que já fez exame médico para se acertar com o Arsenal, mas não houve assinatura, né? E que história é essa? A informação de que não pegou bem a saída do zagueiro a Londres dentro do Flamengo, que dirigentes ficaram incomodados, inclusive dificultam o acerto com o Arsenal. É mais ou menos por aí, e o Pablo Mari aguardado ainda hoje no CT Ninho do Urubu. A informação que a gente tem, Calheiros, é de que o jogador veio aqui no Ninho do Urubu, até na semana passada, justamente para informar, pedir essa autorização e poder viajar. O Flamengo estava ciente dessa viagem do Pablo Mari e com o negócio encaminhado para ir para o Arsenal. Ele fez os exames médicos, foi aprovado, mas a negociação emperrou pelo tipo de negócio que estava sendo envolvido. Ou seja, não os valores, mas a forma de pagamento. Então, por isso que emperrou essa ida do Pablo Mari e por isso o retorno do Espanhol ao Rio de Janeiro e podendo se apresentar aí durante a tarde aqui no Ninho do Urubu. Mas a diretoria do Flamengo estava ciente dessa ida do jogador, inclusive ele veio aqui para pedir autorização na semana passada e o Flamengo sabia então dessa negociação que não foi concretizada por causa da forma do pagamento do Arsenal para o Flamengo. Tá aí, portanto, vamos acompanhar de perto aí como é que vai ficar essa situação do Pablo Mari, né? A gente viu imagens ali, ele é indicação do Edu Gaspar, né? O Léo Pereira continua também? O Léo Pereira tá em compasso de espera, né, Lai? Se o Pablo Mari for para o Arsenal, o Flamengo tem uma situação muito bem encaminhada com o zagueiro do Atlético Paranaense, não é isso? Agora dá uma travada nessa negociação com o Léo Pereira, porque estava condicionado com a saída do Espanhol, do Pablo Mari. O Pablo Mari retornando, né, continuando aqui no Flamengo, aí fica em compasso de espera esse interesse do Flamengo, que não é novo, né? Desde o ano passado o Flamengo já se interessou pelo zagueiro do Atlético Paranaense, mas é claro que com a permanência do Espanhol, aí não vira prioridade no Flamengo esse setor de defesa, os zagueiros repondo, no caso da saída do Espanhol, essa peça para o técnico Jorge Jesus. Olá, falamos de um zagueiro e a lateral direita aí, muito se fala na possibilidade do Mariano, enfim, ou também esfriou o caso pelas boas atuações do Mateuzinho. O Marcos Braz disse, por enquanto o Mariano não tem nada, mas disse por enquanto. É um setor que o Flamengo precisa repor e também a ida do Marcos Braz e do Spindel para a Europa é justamente para vasculhar esse mercado europeu e ir em busca de um lateral direito, né? Além do lateral direito, obviamente que a prioridade é a contratação do Gabigol, mas é um setor que o Flamengo precisa repor e essa ida, essa viagem tem também essa pauta, além do Gabigol, um lateral direito para esse ano de 2020, a temporada que está começando agora, para o elenco principal. Legal, aí ó, imagens ao vivo então, dos jogadores já em atividade, o Mister tá ali ó, já participando, tava com o João de Deus ali, né? Enfim, e o Jorge Jesus já organizando a primeira atividade aí para esses jogadores. Bom, Lai, vamos explorar mais um pouquinho, por favor. Essa turma aí tem previsão já de estreia ou continua só pensando realmente na Taça Rio, tem Supercopa? Como é que funciona isso aí? O foco é na Supercopa com o Atlético Paranaense. É claro que o técnico Jorge Jesus quer colocar o time em campo antes dessa decisão, que vai ser em Brasília, até para os jogadores não fazerem o primeiro jogo da temporada já valendo o troféu. Então, claro que na próxima quarta-feira contra o Fluminense ainda é o time comandado pelo técnico Maurício Souza, mas o técnico Jorge Jesus, dependendo da programação de treinamentos, do condicionamento dos jogadores, hoje depois a gente vai ter oportunidade, depois dessa atividade, de
conferir a entrevista coletiva, a gente não tem confirmação de quem vai falar com a imprensa, para a gente ir esmiuçando e o que o técnico Jorge Jesus pensa para a estreia, né, do time principal do Flamengo, lembrando que hoje que ele está contando com todos os jogadores, né, exceto aqueles que a gente citou anteriormente, como o Pablo Mari, e agora chegou o Rafinha e também o Diego Alves. Tá lá o Michael também, ó, Michael, Gustavo Henrique, já integrados, né, já o grupo trabalhando praticamente completo, né, faltando ainda algumas peças, natural também, né, alguns casos aí de atraso, tá ali o Gerson, ó. Já prontinho também para começar a atividade. Esses primeiros dias, natural, né? O Gerson voltou, né? Passam por baterias de exames, testes físicos e muito trabalho físico. Não pode ser diferente. Ô, Ricardo Lai, tem uma informação... Tá correndo. Pois é, o Mister tá correndo e ele segue como notícia na Europa, hein? Olha essa, Lai, no nosso site... Vamos colocar o nosso site na tela aí, ó. Presidente do Porto coloca Jorge Jesus como prioridade. Contrato no Flamengo vai até junho. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal Correio da Manhã de Portugal, o clube colocou o treinador no topo da lista de favoritos para assumir a equipe na próxima temporada. Olha aí lá, informação de hoje, hein? No Correio da Manhã, lá de Portugal, que o Mister está nos planos do Porto, Ricardo Lai. E dos clubes grandes, né, dos 3 grandes de Portugal, o único que ele não treinou ainda, né? Treinou o Sporting, o Benfica, então o técnico do Porto tem o interesse e aprecia muito o trabalho do técnico Jorge Jesus. O português tem contrato até o fim de maio e até lá o Flamengo tenta costurar uma renovação, uma extensão desse contrato, por mais tempo. Mas é claro que vai depender muito da vontade do técnico Jorge Jesus. Já citou em algumas vezes que 5, no máximo 5 clubes poderiam tirá-lo do Flamengo em relação ao seu interesse. Então, voltar para Portugal é uma possibilidade, né, do técnico português que estava agora de férias e o Porto, por ser uma novidade no currículo do técnico Jorge Jesus, porque nunca treinou, pode interessar o técnico do Flamengo. Mas lembrando que o contrato dele com o rubro-negro é até a metade do ano, então por isso que o Flamengo tem o interesse de, muito antes da metade do ano, costurar essa renovação de contrato, pelo menos até o fim da temporada. Legal. Aí, ó, imagens ao vivo, então, do primeiro dia de atividade dos jogadores, dos titulares do Flamengo após as férias, né? A apresentação hoje, nessa segunda-feira, e o Mister, ó, já junto ali, comissão técnica, trabalhando muito essa parte física. Vamos ver, né? O Lai vai seguir acompanhando esse treino do Flamengo. Vamos ver se já no primeiro dia tem trabalho com bola, né? Porque os técnicos têm feito isso.